The Beginning After the End. Volume 8. Capítulo 300. Acordo do Diabo. Se a pirâmide era difícil de juntar as peças, a última forma provou ser quase impossível. Não era tão simples quanto um círculo plano, é claro, mas pensar na vida como um círculo me levou à forma que agora estava tentando construir. Durante minha vida como Rei Grey, estudei uma ampla variedade de assuntos, incluindo simbologia. Os poliedros regulares foram um tópico frequentemente discutido em tais estudos, já que os antigos filósofos de meu mundo anterior haviam passado muito tempo discutindo sua existência e significado. É por isso que me peguei tentando várias vezes construir um dodecaedro regular perfeito a partir de centenas de peças irregulares de um quebra-cabeça. O dodecaedro representava um quinto elemento, a ligação que mantinha o universo unido, e era considerado a mediação entre finito e infinito. Não consegui pensar em nenhum símbolo geométrico melhor para representar o futuro. Era uma pena que eu não conseguisse descobrir como fazer aquele negócio maldito. Eu perdi a noção de quanto tempo estávamos na sala dos espelhos. Nossas parcas rações haviam acabado dias atrás, embora eu quase não comesse as minhas e os outros racionassem com cuidado. Se não fosse pela água que eu trouxe, Callum, Ezra e a Edred estariam sem ela também, já que beber a água salgada da fonte os teria feito morrer de desidratação ainda mais rápido. Pelo lado positivo, o fantasma no corpo de Ada parecia se sustentar, não necessitando de comida ou água. Embora eu tenha me preocupado com a condição de seu corpo quando encontrássemos uma maneira de devolvê-la a ele, por enquanto ela parecia estar se segurando bem. Meus olhos se abriram quando deixei o reino dentro da pedra angular depois de mais uma tentativa infrutífera de resolver o quebra-cabeça esférico. Fui recebido com um som de gritos. Ficar parado só esperando. Temos que tentar isso. Pelo que sabemos, Grey está apenas esperando que morramos. Afinal, aquela aberração não precisa de comida ou água como nós. Não tenho ideia do que vai acontecer se você fizer o que ele está pedindo. Pelo menos estaríamos fazendo algo, em vez de apenas ficar sentados esperando para morrer. Uma armadilha, tornando as coisas ainda piores. Callum e Ezra estavam de pé quase peito a peito, gritando um no rosto do outro. Ezra parecia diminuído de alguma forma. Ele havia perdido alguns quilos por falta de comida, mas havia algo mais. Ele havia encolhido sobre si mesmo, perdendo sua bravata enquanto murchava em alguém fraco e assustado. A Edred estava deitado em um dos bancos, aparentemente fazendo o possível para ficar fora do conflito familiar. Suspirei e me levantei. Regis, percebendo meu movimento, disse. Eles estão fazendo isso há cerca de 10 minutos. O garoto está conversando com um dos reflexos e acha que isso pode nos ajudar a sair daqui. O que diabos ele pensa que estou tentando fazer? Respirando fundo, entrei na discussão dos irmãos. Vocês dois, deem um passo para trás e vamos conversar sobre isso. Ezra olhou para mim com o mais puro ódio, praticamente cuspindo as palavras. Ah, vai se fuder! Eu reprimi o desejo crescente de algemá-lo como o pirralho que ele era, mas me contive. Eu sabia que isso só pioraria as coisas. Eu cuido disso. Callum disse, seu tom estranhamente brusco. Eu levantei minhas mãos em um gesto de paz. Eu gostaria de ouvir o que Ezra tem a dizer. Ezra olhou para mim com cautela, claramente sem saber se acreditava em mim ou não. Sua ânsia por ação venceu, entretanto, e ele passou por seu irmão e caminhou em direção a um dos espelhos, suas botas pesadas batendo com força no chão de pedra. Aqui! Disse ele, gesticulando para que eu olhasse para o espelho, que continha o ascendente com os altos chifres de ônix em seu capacete. O homem estava ereto com os braços cruzados, assim como quando entramos. Este é Mitelias, outrora um ascendente. Ele sabe como escapar deste lugar.
Inspecionei o reflexo novamente, absorvendo os pequenos detalhes. Ele era mais ou menos da minha altura, embora mais magro, e se portava como um soldado enquanto me olhava a sério. Sua pele era incrivelmente pálida, fazendo com que seus olhos negros como carvão se destacassem como vazios em seu rosto afiado. Uma única mecha de cabelo grisalho havia escapado de seu capacete, caindo ao lado de sua bochecha. A armadura de couro e placa preta parecia leve e flexível, a armadura de um escaramuçador. Parecia provável que fosse mágico, as runas brilhantes incrustadas nas placas de aço não eram apenas decorativas. O elmo era particularmente impressionante. Os longos chifres de ônix se estendiam por mais de meio metro do topo do capacete, fazendo-o parecer ainda mais alto e magro do que já era. Meus olhos encontraram algo. Um pequeno detalhe, apenas a borda curva que contornava os chifres. Não era uma junta prendendo o chifre ao capacete, era um buraco, permitindo que os chifres passassem através do elmo. O homem era um Vritra, ou pelo menos de sangue Vritra. Qual é exatamente o plano de Mitelias? Eu perguntei, não apontando imediatamente minha descoberta para os outros. Provavelmente não significaria a mesma coisa para eles, de qualquer maneira. Algo em meu tom deve ter revelado minha incredulidade sobre qualquer que fosse esse plano, porque Ezra me deu outro olhar cauteloso novamente antes de continuar. Ele diz que sabe usar o éter e também sabe como escapar do espelho. Ele viu isso ser feito. O jovem ascendente hesitou, então eu o pressionei para continuar. Ele disse que os espíritos do espelho podem habitar corpos. Corpos mortos. Ezra olhou para o corredor, onde agora estavam os restos mortais de Ria. Fomos forçados a realocá-la para longe do banco depois dos primeiros dias devido ao cheiro. Callum, que estava parado atrás de Ezra, ouvindo e parecendo estrondoso, disse: "De jeito nenhum vamos entregar o corpo de Ria a esse mentiroso." "E como?" Eu disse em voz alta, interrompendo a discussão antes que pudesse começar de novo. "Tirar este ascendente de seu espelho nos ajuda a deixar a zona?" Olhando para o irmão como se não quisesse nada mais do que esfaqueá-lo, Ezra disse: "Ele sabe como usar o éter. Ele não pode me dizer como escapar, mas pode nos mostrar se o libertarmos." "Ele está mentindo, é claro," disse a Edrig de repente, sem se preocupar em se levantar de seu banco. "Falei com algumas das almas presas aqui também, e eles me prometeram todos os tipos de coisas se eu apenas os ajudasse a escapar." Ezra se virou para ele, rosnando como um vodka encurralado. "Ele tem sangue Vritra. Um dos próprios soberanos. Quem diabos é você para questionar a honra dele?" A Edrig revirou os olhos, mas Callum começou, agora parecendo inseguro. Seu olhar vagou para o espelho, observando os chifres, as feições do homem, então balançando a cabeça. "Não podemos ter certeza, irmão." Ezra olhou seu irmão nos olhos e cuspiu em seus pés antes de passar por ele. "Eu não me importo com o que qualquer um de vocês diga, estou fazendo isso." Callum disparou. O irmão Grambel mais velho agarrou seu irmão por trás, puxando-o para um estrangulamento e jogando-o no chão. A falsada gargalhou através de sua mordaça, seus olhos arregalados em êxtase enquanto observava a briga. De repente, a lança carmesim de Ezra estava em sua mão, mas ele não tinha espaço para usá-la, e a Edrig foi rápido para rolar para fora do banco e chutar a arma de sua mão. Ela girou para as sombras com um estrondo. "Me larga, seu covarde!" Ezra rugiu, batendo com os cotovelos no estômago do irmão. Ada estava se debatendo com tanta força que a mordaça escorregou de sua boca e ela começou a gritar, incitando os irmãos. "Esfaqueie-o! Mate-o! Mate-o!" Com um suspiro pesado, dei um passo à frente para substituir a mordaça. Regis ficou em posição de sentido atrás de mim, praticamente tremendo de vontade de se envolver. "Lide com isso,
Eu o instruí. Meu companheiro saltou para frente e suas mandíbulas atingiram a garganta de Ezra em um instante. O menino parou de lutar, e tanto Ezra quanto Callum deitaram no chão ofegando. Eu deixei o momento se prolongar, querendo que as presas de Regis deixassem uma impressão no garoto. Havíamos ultrapassado um ponto sem volta. Agora que nossa luta interna se transformou em violência, a confiança foi quebrada. Eu não podia simplesmente deixar Ezra se levantar e voltar para seus negócios, mas não gostei de considerar a alternativa. Tomando uma decisão, eu mentalmente ordenei a Regis para deixá-lo ir e gesticulei para Callum se desvencilhar de seu irmão. Ezra ficou onde estava, olhando para mim com os olhos arregalados e o rosto vermelho. Ajoelhando-me ao lado dele, falei em voz baixa e fria, injetando nele o máximo de autoconfiança e autoridade que pude. Entendo como você se sente agora. Você pode não acreditar em mim, mas eu acredito. No entanto, não posso aceitar suas ações agressivas ou sua atitude insubordinada. Ouça com atenção, porque só vou dizer isso uma vez. Deste ponto em diante, se você não seguir as ordens, se você me atacar ou qualquer outra pessoa neste grupo, se você tentar seguir este seu plano sem sentido contra a minha vontade, eu o matarei. Vou, sem hesitação, jogá-lo no vazio. Eu encontrei os olhos de Callum, e pude ver o tumulto de emoções em guerra dentro deles, instinto protetor por seu irmão, raiva pelo comportamento de Ez e seu próprio domínio feroz sobre a pouca esperança que ele sentia. E se seu irmão tentar me impedir, eu o jogarei dentro também. Entendido? Os Grambeus olharam para mim, com medo e com raiva, mas eu poderia dizer que eles acreditaram em mim. Callum acenou com a cabeça, então cutucou seu irmão no ombro com a ponta da bota. Ezra zombou. Entendido. Saí sem dizer mais nada. Regis começou a me seguir, mas eu o impedi. Fique com Ezra. Observe-o e não hesite em derrubá-lo se ele tentar alguma coisa. Sim, senhor, capitão, disse Regis, ansioso por ter uma tarefa com a qual se comprometer depois de longos dias de tédio me observando sentar com a pedra angular. 5 minutos depois, eu estava mergulhado na escuridão, longe da fonte no corredor. Isso foi estranho. Não importa o quão longe eu caminhasse pelo corredor, eu sempre parecia estar a apenas alguns passos de distância da fonte. Era como a armadilha de éter que protegia a cidade subterrânea dos Jin-Indicatem, onde, com sorte, minha família ainda estava protegida. Toda a minha vida, minha segunda vida, quero dizer, estive cercado por artefatos de Jin, Shirus, o castelo, a rede de teletransporte. Na minha reencarnação, aceitei tudo como normal, nunca pensando em questionar as realizações dos magos antigos ou fazer qualquer esforço para aprender mais sobre eles. Era isso que estava me segurando agora? As maneiras pelas quais os Jin transmitiam seus conhecimentos eram muito mais complexas do que livros e tutores. Mesmo quando ameaçados de extermínio, eles não foram capazes de ensinar ao clã Indrat seus segredos, porque os dragões não eram capazes de aprender como os Jin aprendiam. Eu havia exaurido as capacidades do meu método atual. Era difícil admitir, mas, sem uma nova perspectiva, eu não seria capaz de aprender o que a pedra angular estava tentando me ensinar. Colocando em prática uma técnica mental que aprendi como Rei Grey, comecei a categorizar tudo o que sabia sobre os Jin e o éter. Pensei em cada lição de Lady Miri, Sylvie e Anciã Rinia. Eu revivi minhas batalhas com os retentores e foices, bem como com as bestas de éter dentro das relictons. Deixei a mensagem de Sylvia repetir em minha mente e lembrei as palavras da projeção do Jin. O problema era que eu simplesmente não sabia o suficiente sobre as relíquias ou como os Jin as haviam usado. Embora eu tenha aprendido muito desde que acordei nas relictons, minha exposição às relíquias em si foi inteiramente limitada ao tempo que passei na pedra angular, e eu tinha a relíquia morta meio esquecida na minha runa de armazenamento.
Retirei a relíquia morta que ganhei em Maerin e comecei a inspecionar a pedra escura e inexpressiva, mas apenas um momento depois minha atenção foi atraída para o som de passos ecoando pelo corredor, movendo-se em minha direção. Eu olhei para cima para ver a Edric se aproximando, seu andar firme e postura expressando um senso refinado de graça, apesar de seus lábios rachados e abatidos e bochechas encovadas. Lembrando-me de como até mesmo uma relíquia morta era valiosa para os alacrianos, rapidamente escondi a pedra protuberante. Eu não achei que você fosse o tipo de pessoa que carrega uma relíquia morta. O ascendente de cabelos verdes disse enquanto levantava uma sobrancelha, um tom de julgamento em sua voz. Isso é uma herança de sangue ou algo que você usa para encantar nobres materialistas? Eu revirei os olhos. Sim. É isso que eu uso para seduzir todas as mulheres atraentes que encontro. Presumindo que sua aparência física não seja suficiente? Ele acrescentou com uma risada suave. Você está me elogiando ou me julgando? Não consigo dizer com certeza. Eu disse, sem saber se estava divertido ou irritado com sua interrupção. A Edric sentou-se a poucos metros de mim, parecendo desinteressado no artefato antigo supostamente raro e caro que eu segurava. Admito que, objetivamente, suas características faciais podem chamar alguma atenção. Mas eu não necessariamente chamaria isso de uma coisa boa. Ele observou antes de pigarrear. De qualquer forma, as coisas ficaram bastante tensas antes. Esfreguei minha nuca, desviando o olhar de Aedric. Você estava certo, no entanto. Acho que você lidou bem com isso. Aedric estendeu a mão, hesitou, então deu um tapinha no meu ombro. De qualquer forma, parece que estou interrompendo. Sinto muito. Balancei a cabeça. Está tudo bem. Eu precisava de distração. Ezra provavelmente discordaria. Aedric respondeu enquanto se levantava, o canto de seus lábios se curvando em um sorriso. Boa sorte, Grey. Soltando uma risada, concentrei minha atenção de volta na relíquia morta em minha mão. Exceto pela névoa roxa de éter que a cercava, a pedra era insípida e desinteressante. Era o tipo de pedra que uma criança poderia chutar impensadamente para fora da estrada. Eu empurrei o éter na relíquia morta, da mesma forma que interagi com a pedra angular, mas nada aconteceu. Em seguida, tentei tirar o éter dela, mas parei imediatamente. Eu poderia dizer que havia muito pouco éter ainda contido na relíquia morta, e eu não queria destruí-la cegamente por uma quantidade tão irrisória de energia etérica. Soltando um suspiro, dei uma olhada em Aedric, que estava sentado no banco ao lado da fonte em um estado meditativo. Com um movimento do meu pulso, eu joguei a relíquia no ar, observei-a arquear até quase tocar o teto baixo, então a peguei no ar quando ela desceu. Sem mais nenhuma ideia inovadora, coloquei a relíquia no bolso, fechei os olhos e comecei a reabastecer meu éter novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Enquanto eu empurrava a parede roxa para o reino dentro da pedra angular mais uma vez, eu pude imediatamente sentir que algo havia mudado. As formas concluídas anteriormente ainda estavam lá, exibindo o presente e o passado dentro da sala de espelhos. As formas geométricas restantes, as peças do meu quebra-cabeça, se separaram na minha ausência, como sempre acontecia. Não era algo que eu pudesse ver, mas havia uma carga estática, uma espécie de energia latente inundando a atmosfera. Rapidamente, juntei e classifiquei as peças, esperando que a sensação que senti fosse algum tipo de compreensão inconsciente alcançada por meus esforços para revisitar meu próprio conhecimento do éter. No entanto, quando eu tinha as peças diante de mim, não senti nenhuma nova percepção do edito. Como quando eu seguia as vibrações etéricas que me permitiam caminhar pelo espaço, deixei minha mente desfocar e vagar nos rastros do zumbido elétrico. Parecia preencher o espaço, preencher toda a minha mente,
mas havia um lugar pequeno e despretensioso onde era mais claro, mais presente. Usando o éter como um par de fórceps, alcancei aquele nó e puxei algo. A relíquia morta. Atordoado, observei enquanto a rocha nada excepcional flutuava no ar, assim como as outras formas que encontrei aqui. Instintivamente, empurrei éter nela, como fizera enquanto estava sentado no escuro no corredor dos espelhos. A superfície áspera e opaca da pedra se estilhaçou como se tivesse sido atingida por um martelo, revelando um diamante resplandecente queimando com luz branca. O diamante se dissolveu ao espalhar seu brilho pelo reino da pedra angular. Onde quer que a luz tocasse, eu sentia a dor maçante do crescimento repentino, como se minha mente estivesse se expandindo para contê-la. O campo de formas geométricas parecia absorver a luz, brilhando com o branco quente, e de repente eu entendi. Assim como quando eu estava construindo o cubo que se tornou a janela para o presente, as peças praticamente se apresentaram para mim e rapidamente comecei a colocá-las juntas. Em minha empolgação e na corrida eufórica de compreensão, quase perdi algo. Um sinal de alarme tocou em minha mente e meu foco se voltou para o cubo. A sala do espelho estava um caos. Callum estava lutando para afastar Ada, que estava livre de suas amarras. Ela o agarrou e mordeu com uma força furiosa e bárbara, mas ele se moveu como se tivesse medo de machucá-la. A Edric estava rastejando para fora da fonte, movendo-se lentamente como se estivesse atordoado. Um filete de sangue de sua orelha se espalhou pela água e manchou sua bochecha e pescoço de vermelho. Os espelhos mais próximos de Aedrig e da fonte estavam quase todos quebrados, agora revelando apenas o vazio além. Ezra estava correndo pelo corredor, arrastando o cadáver de Ria atrás dele. Regis não estava em lugar nenhum. Abandonando todo o pensamento de terminar o dodecaedro agora, tentei abrir meus olhos, para deixar o reino da pedra angular, mas não consegui. Sempre que me aproximava da barreira púrpura esfumaçada, minha consciência voltava ao quebra-cabeça incompleto flutuando em expectativa em meio ao campo de peças geométricas esperando para serem alocadas. Droga! Através de todas as faces do cubo, Aedrig rolou desajeitadamente para fora da fonte e ficou de pé, tropeçando em direção a Ezra. O jovem ascendente puxou o braço para trás como se fosse arremessar sua lança contra o ascendente de cabelo verde, e Aedrig se jogou no chão, mas foi uma finta. O estratagema deu a Ezra o tempo de que precisava para arrastar o corpo de Ria pelo resto do caminho até o espelho do ascendente com chifres. Meu estômago embrulhou ao vê-lo puxar o cadáver e pressionar a mão morta na superfície fria do espelho. Freneticamente, comecei a juntar novamente as peças do quebra-cabeça, me movendo tão rapidamente quanto minha manipulação etérica permitia. Ao mesmo tempo, mantive um olho na batalha acontecendo fora da pedra angular. No espelho, o ascendente de sangue Vritra sorria malevolamente. E então ele se foi, e uma névoa roxa saiu do espelho e entrou em Ria, exatamente como quando Ada tocou em sua própria imagem. Os olhos de Ria se abriram e dois vazios negros olharam para Ezra. Com uma das mãos, o menino estava afastando a Aedrig com sua lança, e com a outra ele se abaixou para oferecer a mão a Ria. Quando ela o pegou, Ezra se encolheu, praticamente se afastando dela, mas a mão inchada e morta de Ria apertou a dele até parecer que seus ossos haviam se quebrado. Aedrig correu para frente, agarrando a lança e a empurrando para trás e para cima, acertando-as embaixo do queixo com o eixo e jogando para trás sobre o corpo de Ria. Houve uma explosão de energia de Ezra que empurrou Aedrig para longe e quebrou vários espelhos próximos. Todos os três corpos ficaram caídos no chão de pedra por um momento. Ria, ou Metelias em seu corpo, foi o primeiro a se mover. Quando ele rolou e começou a se levantar, a carne ao redor do coto decepado de uma perna começou a borbulhar e crescer, formando um taco preto e gangrenoso como o pé. Ao lado dele, Ezra começou a ter convulsões de dor. Espalhando-se de sua mão, furúnculos negros estavam crescendo em sua carne,
a pele ao redor deles ficando cinza. Seu rosto estava contorcido em um grito torturado e aterrorizado enquanto as protuberâncias pestilentas rapidamente subjugavam seu corpo, até não restar nada além de um caroço retorcido em forma de Ezra. E ainda, apesar do caos, Regis estava longe de ser encontrado. Enquanto tudo isso acontecia, eu trabalhava febrilmente para terminar o dodecaedro, incerto sobre o que exatamente aconteceria quando estivesse completo. Eu sabia que não poderia sair antes de terminar o quebra-cabeça, eu só esperava chegar a tempo para os outros. De repente Callum passou voando por Aedrig, sua lança brilhando à sua frente. Rolando para longe do ataque, Mitelias ficou de pé com a lança de Ezra na mão e imediatamente se tornou uma tempestade de cortes e ataques que forçaram Callum a cair de volta em uma posição defensiva. Mesmo assim, ele mal parecia capaz de evitar o ataque rápido como um raio. Mitelias continuou pressionando Callum, mas isso colocou Aedrig em suas costas. Quer ele tenha perdido a noção do ascendente de cabelo verde ou tenha descartado a habilidade de Aedrig, Mitelias estava totalmente focado no último dos Grambeus quando Aedrig atacou. A lâmina fina perfurou as costas de Mitelias, logo à esquerda de sua espinha, então rasgou sua lateral, cortando metade de seu torso logo abaixo de suas costelas e deixando aberta uma ferida horrível. Contudo, antes que eu pudesse ao menos comemorar, a carne começou a ferver novamente, e uma cicatriz negra e dura formou-se sobre o corte. Girando, Mitelias cortou os tornozelos de Aedrig com o gume da lâmina da lança, então deixou o impulso da lança levá-la ao redor de seu corpo, alinhando-a para um golpe no coração que Aedrig mal conseguiu defender. Dentro do reino da pedra angular, as últimas peças do dodecaedro estavam lentamente se encaixando no lugar, mas fui distraído pela cena que se desenrolava em uma das faces da pirâmide, que mostrava o passado recente. Parecia estar se aproximando do presente, e agora estava mostrando o que havia acontecido apenas alguns momentos atrás. Nele, Ezra estava andando de um lado para o outro no corredor, Regis rondando atrás dele como uma sombra assassina. O menino tinha um olhar furtivo e nervoso, suas mãos estavam trêmulas e ele olhava ao redor como se esperasse ser atacado a qualquer momento. Aedrig estava sentado na beira da fonte, os pés na água salgada. Callum estava verificando as amarras da falsa-ada, algo que tínhamos que fazer com frequência para evitar que o fantasma ferisse o corpo de Ada. Quando Ezra se aproximou da fonte, seu nervosismo se consolidou em um olhar de determinação sombria. De repente, ele deu um passo abrupto para o lado e ativou sua crista. Meu coração martelou quando uma explosão saiu dele, jogando Aedrig sobre a água e de cabeça na borda da fonte. Callum foi jogado para trás, então eu não pude mais vê-lo, e até mesmo Ada foi sacudida violentamente em suas amarras. Os espelhos ao redor de Ezra se estilhaçaram e, para meu horror, Regis foi atirado por uma moldura aberta, desaparecendo no vazio do outro lado.